Rafael Sobis revela uma conversa com o presidente Alessandro Barcelos e uma consulta indireta sobre trabalhar no Internacional. D'Alessandro, por sua vez, concede uma entrevista em que deixa muito em aberto a possibilidade de ser o comandante do vestiário colorado. Ainda, Samir mais longe, Vitão em uma terça-feira decisiva e a discussão para o novo executivo. A gente vai falar sobre tudo isso e vai ser agora. Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, boa terça-feira para todo mundo e bora lá falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube e entender um pouquinho do que está acontecendo lá no CT Morada dos Quero-Queros, também nos corredores do Beira-Rio, uma terça-feira de muitas reuniões, uma terça-feira de muita conversa entre os integrantes do Departamento de Futebol, comissão, a questão do Conselho de Gestão como um todo, enfim, o Roger que amanhã enfrenta o Juventude, complicadíssimo, né? O confronto diante do time da Serra, mais uma vez com um lateral improvisado, possibilidades ainda de desfalques, a gente não sabe como é que tá a panturrilha do Gabriel Carvalho. Tem muita coisa pra gente entender às 15 horas e 30 minutos, quando o Inter retorna às atividades lá em Alvorada. Fica comigo até o final do vídeo, cara. Te inscreve no canal, ativa também a notificação para receber os conteúdos novos por aqui, deixa aquele likezinho maroto que ajuda pra caramba o meu trabalho e compartilha o conteúdo para o maior número possível de colorados, né? Nos teus grupos, na família, nas tuas redes sociais, que também dá uma força enorme aqui. Gente, a discussão para o novo executivo ela vai continuar nessa terça-feira, tá? Teve um encontro na segunda em que começaram a esboçar algum tipo de perfil, alguns nomes descartados, alguns nomes em cima de conhecimento que a comissão técnica tem. Por exemplo, Roger, tu já trabalhou com um executivo XYZ. O que tu sugere aí? Qual o teu estilo? Qual o cara que tu acha que pode vir a agregar aqui? Aí, por exemplo, chega no Dalegrave, né? E assim eles vão compondo não só o estilo do profissional, mas também até descartando nomes. Tu quer ver um exemplo? Quando o William Thomas foi contratado junto ao Avaí, existiam outros nomes na lista. Provavelmente eles vão ir nestes nomes, assim como outros nomes na época do Paulo Brax. E assim foi indo, né, o departamento de futebol do Internacional. Ainda eu não tenho nome para poder cravar, tá? Eu até me sopraram um nome ontem, mas eu ainda não vou dizê-lo, justamente porque eu não quero criar uma falsa expectativa. Não é ninguém importante no sentido da Alessandro, no sentido do Rafael Sobis, que é o que eu falei no início do conteúdo aqui. É um cara de mercado, mas deixa eu hoje trabalhar mais ainda esse nome, que daqui a pouco a gente pode pegar e ter alguma novidade, tá? O D'Alessandro ontem ele incendiou a timeline, tá? Porque tem algumas pessoas que querem a volta dele e outras pessoas que não. E é muito claro, né, essa divisão da torcida. Na verdade, assim, se tu for olhar, a torcida está dividida em praticamente todos os assuntos, né? É o Kudê, é o Roger, agora o cara que não votou no Barcelos, o cara que votou no Barcelos, enfim, tá? Eu acho que a gente tem que pensar no Internacional. Não interessa quem esteja na Casa Mata, quem esteja na diretoria, quem seja o novo executivo. Mas o D'Alessandro, por exemplo, deu a mesma ideia que eu tô dando para vocês aqui no conteúdo. Ele chegou e disse o seguinte: cara, eu tive experiência no Cruzeiro, eu agora tô falando mais, tô fazendo um programa de entrevistas no YouTube, tenho contato, né, com os jogadores do Inter, tenho contato com os jogadores históricos do Inter e até mesmo com personalidades do futebol e tudo mais, mas eu tô de olho, né? Eu tô de olho no que tá acontecendo. Eu vou no Beira-Rio com a minha família, eu sei que o Inter tem um dos melhores plantéis do Brasil, eu sei que o Inter fez uma ótima janela, não estava correspondendo em cima dos resultados e tudo mais, mas estou observando. E mesmo ele tendo a ligação com o Roberto Melo, com o Movimento Intergrande, que foi o derrotado na eleição pelo presidente Alessandro Barcelos, ele disse que o telefone dele está à disposição sempre para o Internacional. A frase que ele diz é: se o Inter me ligar, eu vou atender. Realmente.
Eu não vou negar jamais o Internacional, tá? E aí eu vou trazer então o outro lado agora. Isso foi o que o D'Alessandro falou para Michele Silva, numa entrevista que a Rádio Bandeirantes e que a televisão Bandeirantes também fez ontem, com o D'Alessandro num evento do Tinga, né? Um evento que o Tinga está lançando para angariar fundos, né, e para ser uma espécie de braço aí para as pessoas necessitadas em cima, né, de enchente, em cima de todas as calamidades aí do estado. E aí as pessoas seguem me dizendo o seguinte, a frase é: Ernest, eu acho que não é esse o caminho, não vai ser o caminho do Abel de novo, não vai ser o caminho do D'Alessandro de novo e tudo mais. Eu ontem, no conteúdo que eu gravei, eu disse que a gente faz assim e tudo muda, né? E é verdade mesmo, é só tu ver a convicção do próprio presidente Alessandro Barcelos, que era uma e hoje ela já não existe, né? Então, hoje eu poderia te dizer que o D'Alessandro não é o nome que vai substituir o Magrão, mas vai saber. KTO, meu, é a minha parceira aqui, tu tá ligado, né? Tu pode entrar lá e ganhar 20% de bônus no teu primeiro depósito com o cupom Ernest. Vai lá, aproveita, te cadastra em KTO para dar uma brincada, te diverte e aproveita para ganhar esses pila aí na faixa do sueco, beleza? O Rafael Sobes ontem me revelou uma reunião, uma conversa com o presidente Alessandro Barcelos do programa 4D Esportes. E aí também, né, causou um alvoroço porque o Sobes vem dando entrevistas e participações dele no próprio 4D, né, tem dado argumentos muito inteligentes, né? Ele é um cara muito inteligente e ele está dando a sua visão sobre as vaias do Valência, sobre as questões envolvendo o Inter, arquibancada, Beira-Rio e tudo mais, e falou isso aqui, ó, a respeito do papo que teve com o presidente Alessandro Barcelos. Roda aí. A galera... mas você aceitaria, Rafael Sobes? Você gostaria? Não. Você se enxerga? Mande sua pergunta para esse rapaz. Rafael Sobes, brincadeira. Deixa ele aqui. É que é bem importante isso, né? O fato de a gente estar aqui comentando sobre futebol, falando de tática, não quer dizer que a gente saiba gerir pessoas, né? Como eu falei, eu não me preparei para isso, não passa pela minha cabeça. Eu conversei com o presidente uns dias atrás, durante umas 3 horas, conversamos sobre tudo. Deixei bem claro que não é a minha intenção, né? Que eu tenho as minhas coisas, mas... Como eu fiz em outros momentos, eu estou à disposição para ajudar da forma que for. O presidente procurou para alguma coisa? Ou foi uma conversa de amigos, assim? A gente tomou um café, eu estava com saudade de ir no Beira-Rio. Sentamos lá e batemos um papo longo até para entender toda essa questão. Ele também, né, para daqui a pouco querer um apoio. É um cara que eu torço muito. Não vamos entrar aqui em política, em partido e tal, mas como eu falei, o Inter acima de tudo. E claro, as pessoas erram, acertam, mas o bom é que ele é colorado e isso é importante. E sim, eu conversei com ele, mas eu não vou trabalhar no Inter. Então, mas se tu conversou com ele e tu disse que não vai trabalhar no Inter, ele te fez um convite para trabalhar no Inter? De frente com o Rafael Sobes, aqui no 4D Esportes. Não foi um convite. Ele primeiro me perguntou quais seriam as minhas intenções, né, no futebol, que ele me via com um perfil bom para estar no futebol. Em nenhum momento ele falou para eu estar no Inter. E essa conversa aí, como eu falei, demorou 3 horas, conversamos de tudo um pouquinho e eu deixei bem claro que não é minha intenção, não passa pela minha cabeça, que principalmente eu tenho que ter humildade de saber que eu não estou preparado para isso, não é o meu chão, eu não sei, né, como eu falei, o fato de eu estar aqui não quer dizer que eu saiba. E também deixei meus pontos, falei coisas que eu acho que estão acontecendo, que pode melhorar, apenas algumas coisinhas que tomara que isso ajude. Depois que eu fui lá, o Inter parou de perder. Não ganhou. Bom, tá aí o Rafael Sobes falando, né, sobre uma conversa que teve com o presidente Alessandro Barcelos. E não foi a primeira. Não foi a primeira, tá? Na época da enchente, quando o Inter volta a treinar lá na PUC, ali na Ipiranga, no complexo esportivo da PUC, da universidade, o Rafael Sobes foi ali e conversou com o presidente Alessandro Barcelos, na arquibancada, inclusive, da área de treinamentos, ali no estádio, né, que tem na PUC. Então, desde muito tempo já existe uma conversa ou uma aproximação do presidente com o Sobes. E o Sobes já deixou muito claro em várias entrevistas, várias oportunidades: não vou trabalhar no Inter, não vou trabalhar com futebol, tá?
porque ele tem os negócios dele, ele tem o pensamento dele depois, né, de ter saído dos gramados e segue, então, querendo ajudar o Internacional, mas de outra forma, não como um profissional, tá? E agora eu quero falar com você sobre o Vitão e o Samir. O Inter estava muito próximo do Samir do Tigres do México, tá? Algumas questões de valores impediram um avanço na contratação ou no negócio. O Inter contrataria este jogador por empréstimo de 1 ano com passe fixado para ele depois ser comprado ao final aí do empréstimo. Com a questão dos valores, com a questão de que o Vitão ainda não foi assinado, né, o contrato dele com o Betis e a possibilidade de repente não haver dinheiro para esse negócio acontecer, o Internacional recuou na questão com o defensor de 29 anos. Já vê até alguns nomes no mercado que podem ser mais baratos nesse sentido, tá? Ontem também vi nomes, o nome do Guga, o nome do Matheus Henrique, tem também laterais e tal. Eu tô apurando, né? Eu respeito a apuração dos colegas, mas eu não simplesmente pego e copio, né? Ou simplesmente só uso aqui nos conteúdos as informações deles. Eu tô apurando a respeito do que eu posso pegar e dizer a mais para vocês aqui, tá? A questão do Vitão é uma questão de fair play financeiro que o Real Betis tem lá na Europa. E por isso que pode a negociação também melar. Só que é o seguinte, o Natan do Napoli já foi, inclusive, parece que até anunciado pelo Betis, ou tá para ser anunciado pelo Betis, tá? Só que é o seguinte, o Inter já liberou o Vitão. O Vitão já viajou com a família. O Vitão, só para vocês terem uma ideia, o Vitão ele viajou com mais de 10 malas. Quando ele pegou o avião aqui de Caxias e foi até São Paulo. Ele está lá esperando basicamente a definição. Me disseram até que ele poderia estar na Espanha. Tá? Mas eu não consegui falar com o staff do atleta, então eu não vou poder cravar para vocês que ele já está lá na Espanha, inclusive esperando uma definição, porque ele iria fazer os exames, ele iria praticamente finalizar todo o trâmite com o Betis para então ser anunciado pelo clube espanhol. Pela experiência, eu acho que o Vitão não volta para o Inter, tá? O Giuliano Bertolucci, que é o empresário dele, jamais deixaria ele pagar este vale. Eu não estou nem falando pelo Inter, estou falando pelo jogador. O jogador deve pressionar o empresário, deve pressionar as questões da negociação, deve tentar abrir mão de alguma coisa, se for o caso até. Tá? Mas me parece muito claro que seria uma vergonha muito grande para o jogador e, claro, que para o Internacional. Então, me parece que a gente vai ter notícias do Vitão e tudo mais, mas não agora tão cedo. De repente, entre hoje e amanhã, a gente pode ter algum desfecho nesse sentido. Valeu? Se tu chegou até aqui, não te esquece que tu pode ajeitar a tua saúde financeira com a Mais Ágil. Em menos de 24 horas, eles liberam uma parte do teu fundo de garantia e tu pode fazer 10 saques, sabia? Tu tem lá o teu fundo de garantia guardadinho, é teu. Mesmo empregado, tu pode retirar uma parte desse dinheiro lá naquela tua poupancinha, né? Para depois, quando tu te aposentar ou quando tu foi demitido e tudo mais. Fala com a Mais Ágil que eles são especialistas nesse tipo de operação. Telefone aqui na tela ou então no link que está na descrição. Valeu? Forte abraço. Tchau.